Olá, pessoal, todo mundo bem? Eu espero que sim. Eu sou o Alisson, professor de matemática básica aqui no cursinho Preparação. Então, contar brevemente, né, sobre a minha história até chegar aqui. Eu sou formado em matemática pela Universidade Estadual de Goiás. Fiz também um curso de pedagogia após, né, o curso de matemática. Fiz mestrado em educação, em ciências e matemática pela Universidade Federal de Goiás. Agora estou trabalhando no Instituto Federal de Goiás, aqui no campus Anápolis, e também na Prefeitura Municipal daqui de Anápolis. No Preparação, eu já estou há 3 anos, né, completo 3 anos como professor de matemática básica. Há 2 anos atrás, eles me chamaram, me convidaram para a gente discutir uma forma de fazer um resgate dessa matemática que muitas vezes vocês possuem dificuldades, né? E são dificuldades lá do ensino fundamental, que acaba que vocês não lembram mais, ou que foi visto de uma forma bastante rápida, ou nem vista, né? E que atrapalha vocês no desenvolvimento das outras matemáticas mais avançadas, né? A matemática do ensino médio, que é a cobrada nos vestibulares e Enem. Então, diante disso, eu propus alguns conteúdos ao cursinho e eles gostaram da ideia, pois, para entender a matemática, sei lá, uma função da vida, uma trigonometria, você precisa inicialmente saber a matemática básica, porque ela é a base, né, de todo o conteúdo que a gente estuda. Então, com base nisso, estou trazendo para vocês hoje, dividido em 2 vídeos, né? Um conteúdo que vai ser números decimais e outro vídeo só com resolução de exercício desse conteúdo. Provavelmente, quando esse vídeo for subido no YouTube, vocês já vão ter assistido a minha aula, né, em tempo real, pelo cursinho. Então, lá nessa aula, a gente vai ter visto fração e potenciação. E hoje, nesse vídeo, eu vou ver um pouquinho com vocês sobre números decimais. Ok? Então, deixa eu transmitir aqui para vocês no meu tablet para facilitar o processo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão poder colocar essas dúvidas tanto nos comentários aqui do vídeo, ou então enviar para a coordenação do cursinho, eles poderão me passar posteriormente eu responder vocês, ok? Deixa eu só olhar se está tudo certinho aqui. Acho que está ok. Só deixando claro para vocês, né, que outras ocorrências podem acontecer, né, porque a gente está todo mundo remoto dentro de casa, então nesse vídeo pode ter um cachorro latindo, pode ter algum barulhinho aqui, outro ali, então eu já peço desculpa anteriormente por isso, tá bom? Mas vamos lá, números decimais. Primeiro entender o que que são, quais são os números decimais, o que que é, como que eu sei, bato o olho no número e falo assim, é um número decimal. Olha só, números decimais são aqueles numerais que indicam um número que não é inteiro. Por exemplo, eu tenho aqui 10 dividido por 2. Né? É uma fração, se a gente for observar, é escrito em forma de fração, né? Essa divisão, essa razão. E eu sei que 10 dividido por 2 é 5. Eu chego a um resultado inteiro. Mas se eu tenho, por exemplo, 1 dividido por 2, é uma fração, né? Meio. Só que se eu pegar 1 e dividir por um número maior do que 1, não tem como eu ter um número inteiro. Eu tenho um número o quê? Decimal, que é 0,5. Ou até mesmo, se eu tivesse 5 dividido por 2, mesmo que eu tenha um número maior dividido por um menor, eu não vou ter um número inteiro, né? 5 dividido por 2 é nada mais nada menos que 2,5. Então, esses números que eu estou mostrando para vocês, esses dois últimos números aqui, são chamados de números decimais, pois a resposta não é inteira, né? Dessa divisão que foi feita aqui, a resposta não foi inteira. Então, são resultados com números decimais. E, geralmente, após o algarismo das unidades, né, nesse caso aqui o 0 e o 2, a gente tem o quê? Uma vírgula e depois disso vai ter a casa das décimas, né? A ordem das décimas, casas decimais, que vai indicar para a gente, então, que aquele número é um número decimal. Ok? Então, quando eu fui pensar no que abordar com vocês sobre números decimais, eu vi que vocês precisam saber, basicamente, as operações com números decimais inicial. Então, eu vou trazer de forma bem devagar, tá? Com alguns exemplos, bastante exemplo, para não ficar dúvida,
as operações. Então, inicialmente, adição e subtração. Se eu somo, eu subtraio números decimais. Como que eu procedo com base nisso? Então, tanto na adição quanto na subtração, nós vamos escrever esses números um sobre os outros, um abaixo do outro, de modo que as vírgulas se correspondam, ou seja, vírgula sobre vírgula, vírgula abaixo de vírgula. E aí é interessante que tem alguns números decimais, que nas casas das décimas tem muitos números após a vírgula, outros têm menos números. Então, se eu for somar um número que tem, sei lá, um exemplo, 3 números depois da vírgula, somar com um número que tem 2 números após a vírgula, como que eu vou proceder diante disso? Eu vou acrescentar zeros. Vamos olhar meu exemplo aqui? Olha só, deixa eu só ir no rascunho. A gente inicialmente não vai fazer a adição. Então, fazendo a adição, um primeiro exemplo. 0,2 mais 0,3. A mesma quantidade de casas decimais. Como que eu faço daqui? 0,2, abaixo do 0,2, vírgula abaixo de vírgula, eu boto o 0,3. Então, 0,3. Fazendo a soma, vou ter o quê? 2 mais 3, 5, vírgula abaixo de vírgula, 0 mais 0 dá 0. Ok? Então, basicamente, fiz uma soma como eu já estou acostumado a fazer e só me preocupei com a vírgula abaixo de vírgula. Ok? Olha um outro exemplo. 1,22 mais 0,3. Como que eu vou calcular isso daqui? Porque aqui eu tenho duas casas após a vírgula. Aqui eu já tenho uma casa somente após a vírgula. Observe. 1,22 mais 0,3. Olha o que eu fiz. Vírgula abaixo de vírgula. Só que o 2 não tem nada embaixo correspondendo ao 2, né? O último 2 do primeiro número. Então, o que eu posso fazer aqui? Acrescentar 1, 0. E fazer a soma normal. Observe. 2 mais 0 é 2. 2 mais 3, 5. 1 mais 0 é 1, vírgula abaixo de vírgula. Então, a resposta de 1,22 mais 0,3 é nada mais, nada menos que 1,52. Tem muita gente que confunde isso daqui, achando que 0,3 mais 1,22 vai ser 1,25. Não, cuidado. Só seria 1,25 se eu tivesse, vou colocar aqui dentro dessa nuvem. Só seria 1,25 se tivesse 1,22 mais 0,03. E aí sim eu iria somar esse 2 com esse 3, 2 com o 0 que dá 2 e o 1 com o 0, ficando 1,25. Ok? Então tome muito cuidado, vírgula abaixo de vírgula, considerando sempre a quantidade de casas que eu tenho após a vírgula. Ok? Olha um terceiro exemplo, vamos fazer com um número maior agora. 5,237 mais 4, 2,1919. 42,19. Como calcular isso daqui? Bora lá. 5,237, vírgula abaixo de vírgula. Então, vou ter o 2 aqui, né, para ter a vírgula aqui, o 4, 19, certo? O que eu vou fazer aqui? Aonde tem os espaços, eu vou acrescentar 0. Ficando um 0 aqui embaixo do 7 e um 0 embaixo, acima, desculpa, do 4. Fazendo essa soma, vai ficar o quê? 7 mais 0 dá 7, 3 mais 9 dá 12, sobe 1. Então, vai ficar 1 mais 2, que dá 3, com 1 que eu subi, fica 4. 5 mais 2, 7. 0 mais 4, 4. Vírgula abaixo de vírgula. Então, se a vírgula está aqui, eu direciono a minha vírgula aqui. Então, a soma de 5,237 mais 42,19 é igual a 47,427. Ok? Para a subtração, pessoal, mesma forma. Vamos fazer alguns exemplos. Observe. Agora, para a subtração, eu vou ter o seguinte. Um exemplo tranquilo, inicialmente. 1,3 menos 0,2. A gente não tem problema ainda com a questão de empréstimo de casas. Olha só, vírgula abaixo de vírgula. Eu vou ter isso daqui.
faço uma subtração de forma convencional, como eu já conhecia. 3 menos 2 dá 1, 1 menos 1 dá 0. Então, vai ficar 1 menos 0 dá 1, desculpa. Opa, o professor errando. Vírgula abaixo de vírgula. Então vai ficar 1,1, certo? Cuidado, tá? Vírgula sempre abaixo de vírgula, ok? Segundo exemplo, 4,91 menos 1,2323, certo? 237. Vamos melhorar isso daqui. Vou fazer essa continha aqui em cima para a gente ter mais espaço. Vai ficar, então, vírgula abaixo de vírgula. 4,91 menos 1,237. Ixi. E agora? O 7 ficou lá embaixo sozinho. Acima do 7 não tem nada. Então, o que eu coloco? 0. E faço a subtração normalmente. Certo? 0 menos 7. Não tem como subtrair. O que eu vou fazer? Eu vou pegar emprestado do 1 aqui. Né? Como eu tenho uma dezena, eu vou pegar uma dezena que vai ficar 0 e aqui vem 1. 10, né? Vem para cá, fica 10. 10 menos 7 fica 3. Agora, 0 menos 3. Não tem como. Pega emprestado da casa do lado. Né? Nesse caso, 9 vai ficar 8. Vem 1 para cá. Ficou 10. 10 menos 3 dá 7. 8 menos 2. Dá para resolver? Dá. 8 menos 2 dá 6. E 4 menos 1 dá 3, vírgula abaixo de vírgula. A vírgula vem para cá. E aí vem uma pergunta. Professor, e se eu tivesse um número aqui no lugar desse 8, né, na hora de substituir, deixa eu circular ele aqui. Nesse 8 lá em cima, na hora de subtrair pelo de baixo, eu tivesse um número menor em cima, como que eu faria? Eu pegaria emprestado do número inteiro, da parte inteira do meu número decimal? Sim, sem nenhum problema, tá? É como se você... resolução de adição e subtração, pessoal, é conforme o convencional. O que você vai preocupar é com o quê? Vírgula abaixo de vírgula. Sempre, tá bom? Essa regra vale tanto para adição quanto para subtração. Ok? Com base nisso, a gente vai ver agora um pouquinho sobre a multiplicação. Observem lá no slide. Na multiplicação, multiplicamos os números normalmente e após a operação contamos as ordens decimais, ou seja, os números após a vírgula, as casas decimais, né? A quantidade de casas decimais. Somando os números de ordens e deslocando a vírgula da direita para a esquerda no resultado. Então, como que a gente vai resolver uma multiplicação? Simples. Eu vou fazer uma multiplicação da forma convencional. Aqui eu não preciso colocar vírgula abaixo de vírgula, posso colocar os números, dispor os números da forma que eu quiser. Só que no final, ao resolver a questão da vírgula, eu vou contar quantas casas decimais que eu tenho nos números que eu estou operando, que eu estou multiplicando, e a quantidade de casas decimais que eu tenho nesses números é o que eu vou deslocar com a minha vírgula. Ok? Vamos fazer exemplos também. Vamos lá no rascunho. Deixa eu apagar essa tela. Agora, para multiplicação. Observe. Na multiplicação, eu tenho o seguinte. Vamos com um exemplo básico primeiro, né? 1,2 que multiplica 3,1. Vamos fazer essa multiplicação. Gente, dispõe normalmente os números. Tá? Aqui, por coincidência, vai ter vírgula abaixo de vírgula, mas não era necessário. Tá? 3,1. E pode vir uma pergunta, né, uma dúvida que vocês possam ter. Professor, e se o segundo número que eu estou multiplicando for um número maior do que o primeiro número? Né? Se aqui eu tivesse mais algarismos, como que eu iria resolver? Completa com zero? Completa com zero. Sem nenhum problema. Ou, para facilitar mais o processo, faz uma inversão, sempre deixando, porque na multiplicação a ordem do produto não altera o resultado, pode também fazer uma inversão da primeira parcela com a segunda parcela, que não vai ter problema, tá bom? Mas multiplicando esses dois números aqui, 1,2 e 3,1, olha como vai ficar.
1 vezes 2, 2. 1 vezes 1 dá 1, né? Fazendo a multiplicação cruzada aqui. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Lembra que a continuação de uma multiplicação é uma adição. Então, aqui eu vou fazer uma soma. 2 mais 0, 2. 1 mais 6, 7. O 3 aqui com o 0 que eu posso colocar em cima no espaço fica 3. Então, fica 3, 7, 2. Agora é que a gente tem que perceber que eu tenho que deslocar essa vírgula. Tem que aparecer uma vírgula ali embaixo, porque eu estou trabalhando com números decimais. Então, tem que aparecer uma vírgula. Observe onde estavam as vírgulas. Era 1,2 e 3,1. Então, quantas casas eu tenho após a vírgula? Aqui, no primeiro, eu tenho uma casa após a vírgula. No segundo número, eu tenho mais uma casa após a vírgula. Então, eu tenho duas casas após a vírgula. Então, o que vai acontecer com a minha vírgula? Ela vai andar para a esquerda duas casas. A minha vírgula está aqui, ó, depois do 2. Então, ela vai andar para cá, uma casa, para cá, duas casas. Então, qual vai ser o resultado? 3,72. Ok? Outro exemplo. Vamos fazer agora um exemplo com bastante número, né? 4,22 vezes 6,1. 6,1, né? Vamos colocar um número muito grande também, não, senão a gente vai perder muito tempo aqui. E o nosso vídeo fica muito grande. Número abaixo do outro sem preocupar com a vírgula. Ó, 4,22, 6,1. Vou colocar aqui, ó, não me preocupando com vírgula abaixo de vírgula. Fazendo essa multiplicação vai ficar como? 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 4 dá 4. 6 vezes 2 dá 12, então sobe 1. 6 vezes 2 dá 12, com mais um, 13, sobe 1. 6 vezes 4, 24, com mais um que subiu, 25. Vou somar isso daqui. Colocando o zero aqui, onde não aparece número, né? Onde tem os espaços em branco. Vai ficar 2, 2 mais 2, 4. 4, 5, 6, 7. 0 mais 5 dá 5. 0 mais 2 dá 2. E agora, como deslocar essa vírgula? Contando a quantidade de casas que eu tenho após a vírgula dos dois números que eu multipliquei. Observe, em 4,22 eu tenho duas casas após a vírgula. No 6,1 eu tenho mais uma casa após a vírgula. Então vai ficar o quê? 3 casas após a vírgula. Então eu vou andar 3 casas para a esquerda. Olha como é que vai ficar então. Andou uma casa, andou duas casas, andou 3 casas. Vai ficar 25,742. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? E diferenciem também. Que na adição e na subtração, eu tenho que dispor número abaixo do outro, mais vírgula abaixo de vírgula. E a vírgula sempre vai na mesma direção na resposta. Certo? Na multiplicação, não importa aonde está essa vírgula num número ou outro. Não precisa estar uma vírgula abaixo da outra. Eu posso multiplicar normal esses meus números. E no final, eu só vou contar a quantidade de casas decimais que eu tenho após esses dois números e andar para a esquerda para o resultado. Se tivesse, usando esse número aqui, né? O resultado desse número aqui. 2, 5, 7, 4 e 2. Pensando que se tivesse duas casas só após a vírgula, onde que ficaria essa minha vírgula? Ficaria aqui. 257,42. E se eu tivesse, sei lá, 5 casas após a vírgula, aonde minha vírgula ia parar? Contando. 1, 2, 3, 4, 5. Ixi, mas ficou antes do 2. Como que eu escrevo esse número? Ficaria, então, 0,25742. Certo? Então, se essa vírgula andar muito para a esquerda e acabar os números ali, eu vou acrescentando zero. E se fosse 6 casas após a vírgula, como é que ficaria? 0,025742. Se eu andar 6 casas para a direita agora, vocês vão ver que a gente volta para o número 25742. Ok? Então, agora, para a gente finalizar, vamos ver a divisão. Né? A divisão é aquela pedra no nosso sapato, muitas vezes.
Principalmente a gente que usa muito calculadora no dia a dia, a gente para, eita, não sei resolver mais divisão na mão pelo método da chave, né? Mas vamos dar um jeito nisso aí. Antes disso, multiplicação de um número decimal por 10, 100 ou 1000. Qualquer número, galera, decimal que eu multiplicar por 10, 100 ou 1000, eu vou andar a quantidade de zeros que eu tenho no meu número que está multiplicando. Exemplo, vou andar, tá, para a direita. Isso é muito importante. Eu desloco a vírgula, eu ando com a minha vírgula à direita, de acordo com a quantidade de zeros. Olha só, 2,5 vezes 10 vai ser o quê? Andei uma casa, só tenho um zero aqui. Então vai ficar 25. 0,31 vezes 100 são dois zeros, então vão dar duas casas. 1, 2, então fica 31. 0,534 andou o que está multiplicando por 1000, então andou 3 casas. Então vai ficar um número 534. Ok? A divisão. Na divisão, eu uso uma regrinha, gente, porque tem várias regras para divisão. Tem aquela de resolve tudo com a vírgula, no final você corta, ou tira todas as vírgulas inicialmente, depois você preocupa com a vírgula no final. Enfim, tem várias opções para vocês usarem. Mas eu gosto de explicar essa para os meus alunos, porque é aquela assim, batata. Não dá para errar. Com essa você resolve todos os casos. Como que eu faço? Eu vou multiplicam-se os números da divisão que tem, né, os números decimais, por números de base 10 para que a vírgula desapareça. Então, eu vou usar isso daqui primeiro, ó, essa multiplicação por 10, 100 ou 1000, ou qualquer outro múltiplo de 10, para que a minha vírgula suma. Após essa vírgula sumir, eu faço a divisão normalmente. Observe. Vamos fazer uma divisão aqui. Vamos encontrar um exemplo. Letra A. 1,2, vou fazer todas as possibilidades, tá? Um número decimal com um não decimal, dois decimais, tá? Para facilitar o processo. Então, 1,2 dividido por 3. Ou melhor, por, por 3. Olha como é que vai ficar isso daqui. 1,2 dividido por 3. Certo? O que eu vou fazer? Observe. Eu vou sumir com essa vírgula aqui. Mas para eu sumir com essa vírgula do 1,2, eu preciso andar com essa casa para a direita, né? Pensar num número múltiplo de 10 que eu ande para essa casa, com essa vírgula para a direita para que ela suma. Nesse caso, eu vou andar uma casa somente para a direita para ela sumir. Vai ficar 12. Então, aqui eu vou multiplicar por 10. Só que o que eu faço de um lado, eu também tenho que fazer com o número que está dentro da chave. Então, se eu multipliquei por 10 o 1,2, eu vou multiplicar por 10 também o 3. Então, aqui vai ficar multiplicado por 10. Eu vou ter novos números dividindo. Eu vou ter 12 dividido por 3 vezes 10 dá 30. Agora, o que acontece? Eu tenho um número dentro da chave que é maior do número que está fora da chave. Como que eu resolvo isso? Aquela regrinha básica que a gente sempre usou para divisão. Eu vou acrescentar um zero aqui e acrescento 0, aqui embaixo. Certo? E resolvo normalmente, porque agora 120 dá para dividir por 30. Quantas vezes o 30 que eu chego mais perto ou igual ao 120? É o 4. 4 vezes 30 vai dar 30, 60, 90, 120. Então, vou ter aqui 4 vezes o 30 dá 120, vai zerar. Então, a minha resposta é 0,4. Ok? Um outro exemplo aqui. Agora, dois números decimais. 2,5 dividido por 3,42. Epa, observem, eu tenho um número com a quantidade maior de casas decimais aqui do que aqui. É 2,5, só tem uma casa decimal, e lá é 3,42. Duas casas decimais. Vamos ver como é que vai ficar? Ó, 2,5 dividido por 3,42. Eu tenho que sumir com essas duas vírgulas. O que eu posso fazer? Aplicar várias vezes o mesmo processo ou já pensar além. Todo mundo concorda que para essa vírgula sumir aqui no 2,5, basta multiplicar por 10, certo? Para sumir no 3,42, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 100. Dois zeros, então manda duas casas para a direita, certo? Só que, se eu multiplicar aqui por 10, eu também tenho que multiplicar aqui por 10. Olha o que vai acontecer. 25 dividido por 34,2. A vírgula não vai sumir de dentro da chave. Então, o que eu posso fazer?
eu já posso, inicialmente, multiplicar por um número maior. Ou seja, multiplicar por 100 dentro da chave e faço o mesmo fora da chave. Multiplico por 100. O número de fora da chave vai ficar o quê? 250, né? Porque eu tenho que acrescentar um zero aqui para ter uma vírgula depois, né? Dividido por 342. Aí o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em como resolver isso se o número dentro da chave é maior do que o que está fora da chave. Simples. Acrescento um zero lá em cima e um zero vírgula aqui do outro lado, certo? Olha como é que vai ficar isso daqui. Observe. 2.500 dividido por 342. Quantas vezes 342 chega mais perto de 2.500? Vamos tentar. 10 a gente sabe que vai dar 3.420. E se a gente tentar por 9? Ou por 8? Vamos tentar por 8? Fica 8 vezes 342. 2 vezes 8, 16, vai 1. 8 vezes 4 dá 32. Com mais 1, 33, sobe 3. 3 vezes 8, 24. 25, 26, 27. Ixi, passe muito de 2.500. Então, vamos tentar por 6. Então, vai 342 vezes 6. 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 6 vezes 4, 25. 6 vezes 4, 24, com mais 1, 25, sobe 2. 3 vezes 6, 18, 19, 20. Ficou muito abaixo. Será que por 7 não vai ser melhor? Vamos tentar? Olha só, por 7 vai ficar o seguinte. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 4, 14, 28, com mais 1, 29, sobe 2. 3 vezes 7, 21, 22, 23. 2, 394. É esse aqui mesmo. Então vai ficar o quê? 7 vezes 342, que vai dar 2.394. Subtraindo isso daqui, eu vou ter que pegar emprestado lá no 5, vai ficar 4, empresta para cá, que fica 10. Pega emprestado, fica 9, para vir 1 para cá. Vai ficar 10 menos 4, que dá 6. 9 menos 9 dá 0. Aqui ficou 4, né? 4 menos 3 dá 1. 2 menos 2 dá 0. Ficou 106. Para continuar essa divisão, o que eu posso fazer? Já que o 106 aqui, ele é menor que o 342. Simples. Eu acrescento mais um zero aqui. Por que eu não acrescento esse zero aqui embaixo, perto do 7? Deixa eu só apagar isso aqui para facilitar o processo. Por que eu não vou acrescentar, gente, um outro zero aqui depois do 7 abaixo da chave? Porque não tem necessidade. Já estou trabalhando com os números decimais. Então, não tem necessidade. Se eu acrescentar um zero aqui embaixo e me ajudar, vai ser ótimo. Tentar por 3? 3 vezes 342, vamos ver quanto vai dar? 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 4 dá 12, vai 1. 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. 1.026, acho que vai dar. 1.026 aqui. Vai ficar 5, fica 10 aqui, menos 6 dá 4, 5 menos 2 dá 3, 0 menos 0 dá 0, 1 menos 1 dá 0. Então, a gente pode continuar essa divisão, tá? Acrescentando o zero aqui embaixo, observando o que fazer. Se não der, nesse caso aqui, 340, não dá, posso acrescentar mais um zero? Pode, só que tem outras particularidades que a gente pode ver nos exemplos depois, ok? Então é isso, meninos. Com base nessa explicação para a divisão, a gente encerra, tá, essa parte das operações, as 4 operações. No próximo vídeo, a gente retoma um pouquinho mais sobre isso daí e faz alguns exercícios. Ok? Grande abraço. Deixa eu só parar aqui para ver vocês e finalizar com vocês. Mas, grande abraço a todos. Deixa eu voltar aqui. Agora foi. Grande abraço a todos, um prazer conhecê-los, espero que tenham ajudado vocês e a gente volta no próximo vídeo com exercícios, tá bom? Até mais, meninos!